Pessoal, o que o Fachin fez essa semana é, na minha opinião, um dos episódios mais problemáticos do ponto de vista institucional dos últimos tempos. E vamos ver aqui com clareza o que o ministro Fachin fez de tão grave. Olha, Fachin autoriza a AGU a defender Brasil em processo da Rumble contra Moraes. Olha isso. O Fachin, na qualidade de presidente do STF, enviou um ofício à AGU autorizando e pedindo que a AGU assuma a defesa do Moraes nesse processo aqui que corre aqui na Flórida. E o argumento do Fachin é o seguinte: como o Moraes agiu no exercício da sua função como ministro do STF, o caso envolve a soberania e a independência do judiciário brasileiro, segundo o Fachin. Não sou eu que estou dizendo, não. Esse é o argumento do Fachin. Portanto, isso não seria, segundo o Fachin, um problema individual do Moraes. Seria um problema do Estado brasileiro. Será que o Fachin tem razão no que ele está dizendo? O que está em questão, para além da figura individual de ministro do STF, são a independência do judiciário brasileiro, a integridade do Estado de Direito no Brasil e, no limite, a própria soberania nacional. Olha a nota de esclarecimento que o Fachin publicou. Tendo tomado conhecimento pelos jornais de notícias imprecisas sobre a comunicação do STF à Advocacia Geral da União, vem esclarecer que o ofício presidente número tal foi encaminhado em resposta à consulta formal da própria AGU acerca das ações judiciais propostas nos Estados Unidos pelas empresas Rumble e Trump Media. Ou seja, a AGU mandou um ofício para o STF que não tem nada a ver com as tretas do Alexandre de Moraes com as empresas americanas. Mas a AGU foi lá e perguntou para o STF o que era para fazer. Quer dizer, a própria AGU, lembrem-se quem comanda a AGU, né? É o Bessias, que foi rejeitado para o STF. Então, a AGU perguntando para o STF, né, pedindo uma consultoria do STF, perguntando o que tem que fazer. Olha que absurdo, transferindo as suas atribuições para o STF. E o STF aceitando, numa boa, não viu problema nenhum. Aí fala, a comunicação teve por finalidade exclusiva a anuência desta corte com a defesa dos interesses do Estado brasileiro. Quer dizer, defender o Alexandre de Moraes para o STF é a defesa do Estado brasileiro. O que o Estado brasileiro tem a ver com as cagadas que esse sujeito faz? Defesa dos interesses do Estado brasileiro e das suas instituições, diante de demanda que transcende esferas individuais. Não transcende esfera individual, não. Isso é exclusivamente individual do Alexandre de Moraes, Fachin. O problema é dele. Ele fez a cagada, ele responde. Não é um problema do Estado brasileiro. Não é para o pagador de impostos ter que se incumbir de pagar isso aí. O problema é individual do Alexandre de Moraes, sim. Só que aqui ele está dizendo que não é, que é um problema do Estado brasileiro. Ou seja, o Alexandre de Moraes faz as cagadas dele e o pagador de imposto é que tem que pagar o pato. Diante desse contexto, o STF considerou oportuno anuir com a AGU acerca da pertinência para a adoção das providências que entendesse cabíveis na salvaguarda, olha só, salvaguarda dos interesses da República Federativa do Brasil. Ou seja, segundo o Fachin e a AGU, defender o Alexandre de Moraes no processo nos Estados Unidos significa salvaguardar os interesses do Brasil. Olha que loucura. Aqui é o ofício que o Fachin enviou em resposta à AGU. Que loucura. Então ele está dizendo que isso não é só um interesse individual do Moraes, é o interesse de todos nós brasileiros defender o Moraes. Meu não. E eu acho que nem de ninguém daqui que está assistindo essa live. O problema é dele. Ele fez a cagada, ele tira do bolso dele para pagar o seu próprio advogado. E isso é muito simples. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta simplérrima que qualquer cidadão de bom senso faria. Se um policial militar, por exemplo, um policial militar, um PM, no exercício da sua função, se ele atira em alguém e é processado na justiça, no exercício da função dele, de farda, se ele atira em alguém e é processado na justiça, o Estado, por acaso, vai pagar o advogado desse PM? Resposta: não vai pagar. Existe uma vara especializada, existe o processo administrativo, mas o PM vai lá, ele do bolso dele contrata o próprio defensor. Ou se não tiver grana, chama um defensor público, né? Aciona a defensoria pública. Mas o Estado não vai pagar advogado para ele. Vou dar um outro exemplo. Se o médico do SUS, ele comete um erro e o paciente vai lá e processa o médico no CPF, o Estado vai pagar o advogado desse médico? Resposta: não vai pagar. O Estado pode até ter alguma responsabilidade objetiva,
nesses casos específicos. Mas o servidor, individualmente, não tem a máquina pública bancando a sua defesa pessoal, num processo individual no CPF dele. Nenhum servidor tem. Nenhum servidor tem. Se um advogado processa no CPF um juiz por conta de alguma coisa que o juiz fez ali, de toga, no exercício da função, você acha que o Estado vai pagar o advogado desse juiz? Não vai. É o juiz que vai ter que tirar do bolso para pagar o seu próprio advogado. Então, eu pergunto para você, por que o Alexandre de Moraes, o alecrim dourado, teria direito a isso que nenhum outro servidor público tem? Nem os juízes. O argumento de que ele agiu no exercício da função, portanto, não se sustenta. Eu estou demolindo este argumento aqui, ao vivo, no TV Injustiça. Esse argumento de que ele agiu no exercício da função não se sustenta. Porque nenhum outro servidor público tem isso. Nenhum outro servidor no Brasil tem isso. As acusações contra ele dizem que ele censurou usuários americanos, bloqueou plataformas americanas, emitiu ordens secretas que violam o direito americano e, cabe aqui dizer, o direito brasileiro também foi violado. Então não dá para dizer que ele estava no exercício regular da sua função, porque ele estava no exercício irregular da sua função. E ele deve responder por isso individualmente. O problema é dele. Agiu mal, errou, abusou da sua função, então ele tem que responder individualmente. E tem mais. O Fachin, ele está usando dinheiro do pagador de impostos para bancar a defesa de um colega de corte, em um processo que está diretamente relacionado a decisões que beneficiaram o campo político ao qual o STF está claramente alinhado. Não é isso? O Fachin aqui, ele está decidindo pela AGU. O Fachin não é chefe da AGU. Ele está sendo consultado sobre o que a AGU deve fazer. A AGU é que é um órgão consultivo. A AGU é o órgão do Poder Executivo. O Fachin, ao aceitar prestar essa consultoria, ele está ultrapassando os limites do papel institucional dele, ao autorizar que outro poder tome uma decisão que cabe ao Poder Executivo, cabe ao presidente da República, ao AGU, não ao Fachin. Isso é um colega de STF pedindo para o governo pagar o advogado do outro colega, com dinheiro do pagador de impostos, com seu dinheiro, com o meu, em um processo no qual as acusações envolvem censura de opositores políticos.